vamos conhecer o diagnóstico de falhas em turboalimentadores. O assunto deste módulo é o diagnóstico de falhas em turboalimentadores. O turboalimentador é basicamente um compressor de ar. Ele é muito simples, tanto na sua estrutura como no seu funcionamento. Vamos ver? O turboalimentador é constituído de um rotor de turbina ou roda quente, um eixo, um rotor de compressor ou roda fria, carcaças da turbina, do compressor e carcaça central, que contém os mancais, além do conjunto de vedação da turbina e de vedação do compressor. Iniciando este módulo, vamos relembrar um pouco como é o funcionamento do turboalimentador. A energia do fluxo dos gases de escapamento do motor é aproveitada para acionar o rotor turbina. Através da ligação do eixo, é movimentado o rotor compressor, localizado no lado oposto. Assim você pode ver que o turboalimentador não necessita de nenhum acionamento mecânico e, portanto, não consome potência do motor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mecanismo é acionado pelos gases de escapamento do motor a altas velocidades. Estes gases fazem com que o conjunto do eixo gire a velocidades elevadíssimas, entre 10.000 e 120.000 rotações por minuto. O ar filtrado entra pelo lado do compressor do turboalimentador. É comprimido e conduzido para a admissão do motor a uma pressão maior que a ambiente. Quanto mais ar é entregue na admissão, significa que mais combustível pode ser queimado. E mais combustível queimado quer dizer maior potência do motor, além da manutenção da potência em valores ideais em altitudes. O turboalimentador também diminui as emissões indesejáveis e reduz o ruído da combustão. Agora, para que o turboalimentador tenha uma vida útil ideal, alguns cuidados devem ser observados na sua manutenção. A maioria das falhas em turboalimentadores são causadas por 3 razões básicas: falta de lubrificação, ingestão de objetos estranhos e contaminação do lubrificante. Muitos turboalimentadores são removidos desnecessariamente, porque os procedimentos adequados de diagnóstico não são executados de forma correta. A intenção da detecção de falhas é identificar a razão da falha para que se possa efetuar os reparos necessários antes de se instalar uma nova unidade. Os sintomas comuns que podem indicar um possível problema com o turboalimentador são: o motor perde potência, fumaça preta no escapamento, fumaça azul acrescida de um consumo excessivo de lubrificante e ainda o turboalimentador está com uma operação ruidosa. Vamos examinar cada um destes sintomas, começando pela perda de potência no motor e fumaça preta. O primeiro passo é colocar o motor em funcionamento. Escute o som que o sistema de turbo faz. Se os ruídos estiverem anormais, semelhantes a silvos, você deve efetuar as seguintes operações. Cheque o filtro de ar quanto a restrições do elemento filtrante. Cheque o sistema de admissão, verificando a existência de parafusos soltos, juntas e anéis com vazamentos e tubos e mangueiras furados ou quebrados. No caso de motores equipados com pós-resfriador, verifique sua estanqueidade. Desconecte as tubulações de entrada e saída do pós-resfriador. Vede um dos bocais do pós-resfriador e no outro bocal instale a ferramenta com um manômetro de 0 a 4 bar.
Pressurize o sistema com ar comprimido a pressão de 1,5 a 2 bar e mantenha sob pressão durante 15 minutos. A pressão não poderá cair neste período. Se houver queda, significa que o equipamento está com vazamento e deverá ser substituído. Ainda em motores com pós-resfriador, verifique a existência de sujidades entre o pós-resfriador e o radiador do sistema de arrefecimento do motor. Agora, desconecte o tubo de escapamento para verificar a existência de restrições ou algum material solto em seu interior. Verifique se o freio motor está emperrado ou danificado e a existência de trincas, porcas ou parafusos soltos ou juntas queimadas, sobretudo no coletor de escapamento. Mova o conjunto do eixo do turbo e verifique se ele gira livremente. Visualmente, comprove a existência de sinais de roçamento ou danificação por impacto dos rotores contra a carcaça. Normalmente existem folgas radial e axial do eixo do turbo. Porém, se essas folgas forem suficientes para permitir que qualquer dos rotores toque as carcaças quando girado com a mão, então existe uma folga excessiva. Para comprovar se a folga é excessiva, faça a verificação por meio de relógio microcomparador e calibre de lâminas. Vamos considerar agora a fumaça azul. Ela é uma indicação de consumo excessivo de óleo lubrificante e pode ser causado por vazamento do sistema de vedação do turbo ou outros problemas internos do motor. Vamos lá. Cheque o filtro de ar quanto a restrições. Restrição do filtro maior que a normal pode provocar vazamento de óleo pela vedação do lado do compressor. Retire a tubulação e verifique com a mão o conjunto do eixo quanto ao movimento livre, danificações nos rotores ou roçamento com as carcaças. Verifique a existência de restrições ou danos na tubulação de dreno de óleo do turbo, o que pode causar vazamento de óleo pelas vedações do turbo. Verifique a pressão do cárter do motor. Ela deve estar dentro das especificações. Solte o tubo do coletor de escapamento e verifique se existe óleo no mesmo. Em caso positivo, a falha deverá ser corrigida no motor. Se houver consumo excessivo de óleo, mas não houver emissão de fumaça, efetue as próximas verificações. Verifique o filtro de ar quanto a restrições. Investigue a tubulação de descarga do compressor de ar, buscando vazamentos através de seus anéis de segmento. Cheque a pressão do cárter do motor. Verifique se o conjunto do eixo gira livremente. Por fim, investigue as evidências de contato dos rotores com as carcaças através das folgas radial e axial. Caso todas essas verificações não solucionem a pane, o problema estará relacionado ao motor e não ao turboalimentador. Se houver operação ruidosa do turboalimentador, faça o seguinte. Verifique se existem conexões soltas. Veja se existem danos causados por objetos estranhos no rotor do compressor ou rotor da turbina. Meça as folgas radial e axial. E por fim, verifique se há falha nos mancais do turbo por falta de lubrificação ou óleo contaminado. Veja como ficam algumas peças do turbo quando estão danificadas pelos 3 motivos básicos que acabamos de descrever. Todas essas causas são externas ao turboalimentador e, na maioria das vezes, podem ser prevenidas se você efetuar uma correta manutenção do equipamento. Além da manutenção preventiva, você também poderá orientar o motorista quanto à maneira correta de ligar e desligar o motor. Se ele desligar o motor a alta rotação, o turbo continuará a girar depois que a pressão do óleo tenha caído a zero. Isso poderá ocasionar danos aos mancais. O motorista deve observar também a troca de óleo e filtro, pois o óleo contaminado pode causar acúmulo de borra dentro do turbo, motivado pelo excesso de sujeira na tubulação de retorno. Como você viu, melhor prevenir. Até o próximo módulo.